Boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança. Estamos contentes por podermos cultuar o Senhor juntamente com os irmãos, né? E logo, se Deus permitir, né, que nós queremos congregar ali no templo da nossa igreja, ali na Rua Dracena, número 184, ali na Vila Olímpia. Por enquanto, estamos respeitando aí aquilo que foi colocado pela Prefeitura de Taubaté, mas logo, se Deus assim o permitir, se as coisas continuarem indo melhor, logo estaremos cultuando ali e deixamos o convite a cada um aí que nos acompanha pelos cultos online. Hoje nós vamos começar o nosso culto com a palavra de oração, e vamos cantar 2 hinos aí, depois continuar a nossa pregação em 1 Tessalonicenses, né? O irmão Alexandre pediu aí oração pela irmã Ângela, né? Que não está passando muito bem aí por conta de uma pressão alta, né? Então nós vamos iniciar o nosso culto e lembrando a nossa irmã em Cristo também, Ana. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, privilégio que temos de sermos teus filhos, temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nesse momento, ó Pai, queremos pedir que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça, limpando, purificando o nosso coração e tornando-o sensível à tua voz, à tua palavra, que o Espírito do Senhor possa trabalhar em nossas vidas como lhe apraz, engrandecendo o Senhor Jesus em nossas vidas. Pai, neste momento, colocamos diante do Senhor o nome da nossa irmã, Ângela. O Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. Então, nós pedimos nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor esteja repreendendo essa situação que está ali, acometendo a irmã Ângela, para que ela possa ter aí a pressão voltando à sua normalidade, que eu possa estar restaurando sua saúde, possa estar trabalhando em sua vida, em seu ser, acalmando qualquer situação, para que a nossa irmã em Cristo possa se sentir melhor. Continua conosco nesse culto aqui, ó Pai, possamos cantar, que possamos ouvir a palavra do Senhor, guardá-la em nosso coração, e que nós possamos a cada dia viver da maneira como agrada ao Senhor. Nós oramos por isso, desde já agradecidos e confiados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém. Tem um hino do Voz de Melodia, que é Andando com Jesus. Cristo quer guardar-nos com sua mão, em qualquer lugar dar proteção. Esse amor é sem comparação, indo na presença do Senhor, andando com Jesus, onde for, confiando em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração, sim, cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Se quisermos a Jesus seguir, Ele tudo pode nos suprir e pleno sucesso garantir, indo na presença do Senhor, andando com Jesus onde for, confiando em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração, sim, cada dia e onde for, indo na presença do Senhor.
Cristo é nosso Rei, Deus Salvador. Temos livre acesso ao seu favor. Vamos, pois, louvá-lo em amor, indo na presença do Senhor, andando com Jesus onde for, confiando em sua luz com fervor, falando com Jesus em oração, sim, cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Há um outro hino que nós temos também no Voz de Melodia, que é o Mais que Vencedores, que nos diz aí o quanto nós podemos vencer as batalhas aí que aparecem em nossa vida quando nós confiamos no Senhor Jesus. Mais que vencedores, por quem nos tanto amou, Jesus que nos habita, é o grande vencedor. Ele está conosco, apesar da agressão. Contra nós quem pode? É Jesus o capitão. Pois venceremos sem temor, mãos à batalha já. Eis que eu convosco estou, até o fim chegar. Mais que vencedores, por quem nos tanto amou, Jesus que nos habita, é o grande vencedor. Às vezes nós confundimos um pouco as notas aqui, fica aqui o pedido aí de perdão aos irmãos aí, né, que nós temos que fazer tudo, né, mas queremos logo estar com os irmãos, né, porque nós temos irmãos aí com dons maravilhosos, né, que tocam aí os instrumentos, né, a presença de cada um é muito importante. Eu estou orando aqui, pedindo para que Deus abrevie esse nosso tempo aí de batalhas, né, que nós estamos tendo ultimamente aí com essa questão da pandemia. E agora eu convido a você, né, a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Nós começamos na quinta-feira, no nosso culto de oração, uma nova série, que é Vivendo na Esperança, né? E hoje nós vamos falar sobre Vivendo na Esperança. Quem é que disse que ia ser fácil? E eu quero ler juntamente com você a passagem que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 5, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos, com grande desejo, ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos, uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós, também diante do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Capítulo 3, versículo 1. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviando Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo,
para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, nós estamos aqui, né, em mais uma série aí de mensagens falando sobre a nossa esperança, né, que nós temos uma esperança que é viva. E eu quero começar este sermão hoje contando a você uma história, né? Aqui diz que certa feita os animais estavam com dificuldade, né, de escolher quem seria o rei da floresta. Nós sabemos que o rei da floresta é o leão, mas o problema é que naquela floresta, né, existiam ali 3 leões. Então, qual deles é que seria, na verdade, o rei daquela floresta? E eles pensaram um tempo, né, e chegaram a uma conclusão lá, de que seria o rei daquela floresta o leão que conseguisse chegar ao topo de uma montanha que era muito alta. Então, eles propuseram isso aos 3 leões ali, né, que aquele que chegasse ao topo, né, daquela montanha seria, então, considerado o rei da floresta ali. Então, começou aquela investida, né, os leões se propuseram a fazer, então, a cumprir, né, tal tarefa. E o primeiro leão começou a subir pela montanha ali, e quando chegou mais ou menos na metade daquela montanha ali, né, ele desistiu e voltou até ali o plano, né? E então o segundo leão se propôs a subir aquela montanha. E ele foi subindo, foi se esforçando, ele passou um pouco mais da metade ali da montanha, mas também não conseguiu chegar ao topo e desceu a montanha. E chegou então a vez do terceiro leão tentar cumprir a tarefa. E ele foi se esforçando, ele passou a metade da montanha, subiu um pouco mais, venceu ali a marca do segundo leão, mas quando ele estava quase conseguindo, né, chegar ali ao topo e cumprir a tarefa, ele desistiu e voltou também ali, né, desceu a montanha. E chegando então, né, ali onde estavam todos os outros animais, havia ali um tumulto, porque eles não sabiam, né, quem seria então o rei da floresta, porque nenhum dos 3 leões, né, conseguiu cumprir ali a tarefa proposta. E quando eles estavam já pensando em propor uma outra tarefa, a águia, né, estava voando ali alto e acompanhando tudo do alto, ela voltou até onde os animais estavam e disse: olha, espera um pouquinho aí, né? Eu tenho algo a dizer, né, para resolver essa situação toda aí. Então, eu estava acompanhando a subida de cada um dos leões e eu ouvi o que cada um dos leões, né, disse ali quando desistiu. O primeiro leão, ele chegou e disse assim: bem, montanha, você me venceu. E desceu derrotado. O segundo leão, ele chegou até aquele momento ali e disse: olha, montanha, não aguento mais, você me venceu. E desceu derrotado. Mas o terceiro leão, né, quando ele chegou ao ponto de desistir, ele disse o seguinte: montanha, você me venceu, mas sabe de uma coisa? Você já chegou aí ao ápice aí do seu crescimento. Eu, entretanto, estou ainda em crescimento, eu vou ainda crescer um pouco mais e certamente eu vencerei você. E aí os animais, ao ouvirem aquilo, né, concordaram então que o terceiro leão deveria ser o rei daquela floresta ali.
porque ele, apesar de ter dado por vencido ali naquela luta, ele não admitiu que havia sido derrotado na batalha. Ou seja, ele tentaria novamente vencer, né, conquistar ali o topo daquela montanha. E é interessante isso, sabe por quê? Porque às vezes nós nos deparamos com problemas, né? Problemas que muitas vezes, né, em determinado momento nos vencem, vamos dizer assim, conseguem vencer. Mas, né, alguns desistem diante do problema, outros continuam lutando com aquele problema ali, até conseguir vitória sobre ele. Tem uma outra história que diz o seguinte, que um homem estava sentado ali, perto da sua casa, e de repente ele viu uma luz se aproximando dele. E conforme a luz se aproximava, ele percebeu que, na verdade, aquela luz ali era o próprio Deus. E que quando aquela luz se aproximou dele, disse assim, você cumpriria uma missão, né? Se eu desse a você uma missão, mesmo que ela fosse difícil, ou que ela seja difícil. E aquele homem disse, não, o senhor pode me dar a missão que o senhor quiser e eu vou tentar cumprir essa missão. Ele falou, então, você sabe aquela rocha enorme que tem perto da sua casa? Ele disse, eu sei, conheço. Então, a missão que eu darei a você é o seguinte, você deve tentar todos os dias, não importa se estiver fazendo sol ou chovendo, você vai tentar empurrar aquela rocha. O homem pensou um pouquinho e disse, não, se o senhor me deu essa missão, eu vou tentar cumprir a missão. E então ele começou a cumprir a missão que Deus havia dado. Todos os dias ele ia lá e tentava empurrar aquela rocha. É uma rocha enorme. E ele, por mais que tentasse, ele não conseguia mover um só milímetro ali. Mas ele, como disse a Deus, que iria cumprir a missão, tentar cumprir, e todos os dias, em dias de sol, dias de chuva, ele estava ali empurrando aquela rocha. E, em determinado momento, Satanás, então, ele, observando toda aquela cena, ele começou, então, a se aproximar daquele homem. E em determinado dia ele puxou conversa com ele e disse o seguinte, ó, você sabe que você não vai conseguir mover, até agora você não moveu nenhum milímetro, olha, você não consegue cumprir o propósito de Deus, você não percebe isso, que você é fraco, que você não vai vencer, que você não vai conseguir cumprir essa missão, né? E começou ali a fermentar, né, a conversa, colocar pensamentos ali que não estavam contribuindo para o bem daquele homem, simplesmente fazendo com que ele enfraquecesse aí na sua fé. Mas ele ainda assim, né, o homem continuava tentando cumprir aquela missão que havia sido dado por Deus a ele. Até que um dia, enquanto ele tentava cumprir a missão, então lá veio a luz de novo, né? Deus se aproximando dele. E quando estava mais próximo, né, dele, aquele homem então perguntou a Deus, né? Senhor, por que o Senhor me deu essa missão? Se o Senhor certamente, né, sabia que eu não conseguiria arrastar essa enorme rocha do lugar. Enquanto eu aqui estava, veio o inimigo aí, né, das nossas almas, aí o inimigo da minha alma, e começou a colocar pensamentos aí, que eu sou fraco, que eu não consigo cumprir a missão, que eu não vou arrastar nenhum milímetro. E aí Deus então virou-se para ele e disse, olha, você não percebeu uma coisa. Eu, quando dei essa missão para você cumprir, eu não esperava que você arrastasse a pedra. Eu não mandei você arrastar a pedra alguns milímetros. Eu somente disse para que você tentasse empurrá-la. Não foi isso? Certamente que sim, né? Aquele homem respondeu. Então, o que você não percebeu é que enquanto você está tentando empurrá-la, você está se fortalecendo. Você está mais forte, né? Você percebeu, por exemplo, você olhou já para os seus braços, as suas pernas, o quanto elas foram fortalecidas, né? As pernas e os seus braços também. Então, o meu propósito nesse intuito, né? O meu objetivo, digamos assim, não era que você conseguisse arrastar na pedra, mas que você ficasse mais forte, né? Que você fosse fortalecido. E olha que interessante aqui, não é, irmãos? Quando nós olhamos aqui
esse capítulo de 1 Tessalonicenses, nós vemos assim que tem uma batalha, né? Uma batalha está sendo levada a efeito. Há um inimigo aí que todo instante, né, vem tentar nos fazer desistir dos propósitos de Deus. E nós precisamos ficar firmes, né? E aí a pergunta que se faz necessária é como é que eu fico firme contra o inimigo? Contra aquele que quer batalhar contra mim, que quer lutar contra mim. E nessa passagem aqui de 1 Tessalonicenses, né, nós vemos aqui que para ficar firme contra o inimigo, no primeiro momento eu preciso entender que o inimigo virá contra mim com toda certeza. Eu preciso estar ciente de que eu tenho alguém que se opõe a mim, né? Que alguém que se opõe a você. Né? Para ficar firme contra o inimigo, né, você precisa saber que ele se opõe a você. Se você olhar comigo aí o versículo 3, né, aqui do capítulo 3, ele diz assim: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, para isso fomos destinados. Nós estamos destinados por Deus a cumprir uma missão. Nós temos, né, uma missão e por conta dessa missão, nós temos uma batalha a cada dia. Né? Tanto é que se você marcar aqui 1 Tessalonicenses, voltar para Efésios, capítulo 6, né? O versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí no versículo 11, né, o versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No 3 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E eu quero dizer para você o seguinte: nós estamos numa época de pandemia, nós estamos numa época de distanciamento social, né, para evitar o contágio. E pode ter certeza que mesmo em meio a essa pandemia, né, Satanás está trabalhando, está atuando contra nós. Ele quer nos vencer, ele quer nos tentar. E nós não podemos perder essa consciência de que nós temos um inimigo que se opõe a nós, que quer, por exemplo, aproveitar esse momento para nos afastar de Deus, para nos enfraquecer, para nos fazer, por exemplo, desistir de lutar ou de manter a nossa esperança firme. E nós temos uma viva esperança. Né? Nós esperamos a cada dia o retorno do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos fixar os olhos em Cristo e na sua vinda. Mas Satanás vai tentar nos fazer desistir. Infelizmente, nós ouvimos de alguns que já não querem, né, caminhar com o Senhor. Ou talvez alguns comentários dizendo assim: será que após a pandemia aí, né, os crentes voltarão a congregar como antes? Será que as pessoas vão voltar a frequentar as igrejas, congregar e tudo mais? Sabe, são os pensamentos que certamente aí são insuflados pelo inimigo das nossas almas, que quer que você enfraqueça na sua fé. Mas aí não, você vai lembrar de que você tem a sua posição. Você vê que no versículo 4, né, o apóstolo Paulo diz o seguinte assim, ele diz assim: pois estando ainda convosco, nos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis, né? Tem um caso lá
específico para isso, né? Você olha Filipenses, Paulo está preso, você olha aqui nos versículos anteriores do capítulo 2, Paulo falando sobre o ministério dele, como ele havia se portado diante dos irmãos, certamente tinha alguém que estava caluniando, falando coisas que não deveria falar, e assim por diante. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos saber que nós temos alguém que se opõe a nós. Então, nós somos afligidos. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, veja o capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você quer ser um servo fiel ao Senhor? Você quer viver de maneira piedosa? Você vai sofrer aí perseguições. Às vezes você nem vai entender porque é perseguido. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, olhe lá o capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Você é servo do Senhor, você enfrenta perseguição, você enfrenta batalha, você enfrenta oposição. Atos capítulo 14, versículo 22, diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É servo do Senhor, é serva do Senhor, tem dificuldade, tem tribulação, tem perseguição, você tem oposição por parte do seu inimigo aí. Então você tem que saber que ele se opõe. Você tem que saber também o que esperar do inimigo. Olhe no capítulo 2 lá de 1 Tessalonicenses, versículo 17, diz assim: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração. Primeira coisa que você deve esperar do inimigo é que você vai enfrentar privação, afastamento, né? Veja aqui, Paulo diz: nós fomos afastados de vocês. Nós não estamos vendo vocês face a face, né? Nós estamos afastados de vocês face a face, mas não do coração. E é interessante, nós enfrentamos isso, estamos enfrentando isso agora, né? Nós estamos afastados uns dos outros. Agora, eu espero que não seja aqui, ó, no coração, que no coração nós tenhamos aí o amor, né, pelos irmãos, pelas irmãs em Cristo. Uma outra coisa, olha o versículo 18. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. Então nós enfrentaremos o quê? Obstáculos, né, como ele diz aí, Satanás mesmo impediu o apóstolo Paulo. Nós enfrentaremos também acusação, certo? Quando ele fala aqui, né, de impedimentos, uma possível, né, um possível obstáculo, um possível impedimento tem a ver aí com essa ação de Satanás, né, colocando obstáculo, colocando oposição, colocando até acusação. Olha Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E ele é chamado, em alguns pontos da Escritura, de acusador dos irmãos. E aquele que faz oposição, aquele que batalha contra nós, né? A todo instante, a todo momento. Lembra de Jó? Quem é que ia acusar o Jó diante de Deus? Satanás. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa se preocupar com isso, porque em 1 João diz que Jesus é o advogado, é o seu advogado, que pleiteia a sua causa, que defende você.
contra esse acusador aí, né? Voltando lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim: para que ninguém se comova por estas tribulações. Nós enfrentaremos ataques pessoais, tribulações. Aliás, Jesus diz: no mundo tereis aflições, não é isso? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele não disse também? Mas no mundo nós passaremos por tribulações. O versículo 5 diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, ou seja, nós enfrentaremos tentação. O tentador quer a todo instante nos tentar. Ainda no versículo 5, né? Ele diz assim, quando ele fala, temendo que o tentador vos tentasse, ele diz assim: o nosso trabalho viesse a ser inútil. Quando nós estudamos aí as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, ele fala muito, por exemplo, dos falsos mestres, que atrapalhavam a todo instante o ministério das igrejas, né? E aqui nós enfrentaremos também falsos mestres. Se você olhar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha lá o versículo 9, ele diz assim, falando aí dos falsos mestres, né? Aí ele fala assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios de mentira, né? Falando aqui mais especificamente sobre a vinda do Senhor, falando sobre como os falsos mestres aí surgiriam, né? E como eles iriam atrapalhar e fazendo de tudo, né? Você pode ver até poder, sinais, prodígios de mentira. Versículo 10 fala: com todo engano da injustiça, né? E aí você vê toda essa situação engendrada aí pelo inimigo das nossas almas. Então, saiba, né, para você poder ficar firme, saiba que o inimigo sempre se opõe a você, se opõe ao trabalho daquele que serve ao Senhor, né? Mas, ainda olhando em 1 Tessalonicenses lá, capítulo 2, no capítulo 3, para ficar firme contra o inimigo, você precisa de apoio na sua retaguarda. E isso aqui é muito interessante, porque isso faz, né, você ver que você precisa investir em relacionamentos saudáveis. No versículo 17 lá de 1 Tessalonicenses 2, diz assim: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração. Você precisa investir em relacionamentos saudáveis, né? Principalmente de relacionamentos que cuidem das pessoas distantes fisicamente, mas não do coração, diz a palavra do Senhor aí, né? O apóstolo falou assim, ó, primeiro ele chama de irmãos. Ele fala assim, ó, nós estamos privados de vós. Fisicamente, Paulo não está presente. Mas ele fala, mas essa privação não é privação do coração. Sabe, nós precisamos ver cada vez mais isso. Pessoas que realmente amem as outras pessoas, né? Do coração. O versículo 19 diz aí também, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós, ou seja, relacionamentos que valorizem as outras pessoas, né? Que busquem o interesse das outras pessoas, né? Amar a Deus e amar ao próximo. E amar ao próximo como a si mesmo. Pessoas que cuidam das outras pessoas, mesmo distantes fisicamente. Há pessoas que valorizem as outras pessoas, né? Se você olhar no versículo 1 do capítulo 3, é assim, por isso não podendo esperar mais. Né? Eles estão num ponto aqui que Paulo diz, não estou aguentando mais, eu preciso mandar aí Timóteo para ver como é que vocês estão. Então, você precisa investir em relacionamentos saudáveis, que sejam fruto do amor verdadeiro, do amor fraternal, do amor ágape, o amor que vem de Deus. Romanos 5,5 diz assim que a esperança traz confusão, mas o amor, a esperança não traz confusão, mas o amor de Deus é derramado em vossos corações, né? Lá em Romanos 5,5 diz que Deus derramou esse amor em nosso coração, e com esse amor que nós precisamos amar, né, os irmãos em Cristo. Mas você precisa investir também
em relacionamentos interpessoais, sabe? Aquela questão de interação, como diz aí, né? Face a face, ele diz assim, nós, versículo 17 do capítulo 2, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, né? Face a face. Olha como é que é importante essa interação, né? Eu sei que os irmãos estão sentindo falta. Eu tenho ouvido os irmãos falando sobre isso. Nós olhamos aí na televisão, nós vemos assim a importância do abraço, a importância do aperto de mão, a importância da interação, né? Mas ainda olhando aqui, você precisa investir em relacionamentos que edifiquem a sua fé. Olha lá o versículo 2 do capítulo 3, assim, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. É a importância de você ter relacionamentos que edifiquem a sua fé. Tanto é que, se você olhar no versículo 5, diz assim que Paulo mandou Timóteo para saber da fé daqueles irmãos. Como é importante, né? Nós temos igrejas aí que edificam a fé dos irmãos, né? E irmãos que edificam, né, uns aos outros, mutuamente, né? É importante isso aí, né? Então, como é que você vai ficar firme contra o inimigo? Quando você tem apoio na sua retaguarda, né? Dou graças a Deus que os irmãos aí da Igreja Batista Nova Aliança procuram aí sempre, né, estar orando uns pelos outros, acompanhando a vida uns dos outros, assim, edificando uns aos outros na fé. Como isso é importante, né? Mas eu quero ainda prosseguir aqui, né? Nosso terceiro ponto hoje aí, para você ficar firme contra o inimigo, você precisa confiar na vitória de Jesus. E a minha pergunta é: você confia na vitória do Senhor Jesus nessa situação? Lembra do que nós cantamos, ou tentamos cantar pelo menos, mais que vencedores. Mais que vencedores nós somos por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, para enfrentar a batalha, você precisa fixar os olhos naquilo que importa. E aí eu pergunto para você, o que importa para você? Né? Eu espero que você fixe os seus olhos primeiro nas pessoas que ama. Em primeiro lugar, Jesus, né? Olha aqui o versículo 19, ele diz assim, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Ele fala assim, porventura não o sois vós, também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então, você fixa os olhos nas pessoas que você ama, e quais são as pessoas? Jesus e os irmãos e irmãs em Cristo, né? Eu poderia dizer o seguinte, Jesus, né? Você fixando os olhos na sua família também, Deus em primeiro lugar, a sua família e os irmãos e irmãs em Cristo ali, né? Eu queria deixar isso com você também, olhando em Romanos 16, Romanos capítulo 16, olha o versículo 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Tem uma promessa aqui, não é? Sabe, Satanás pode fazer todo o alarde dele aqui nesse mundo. Mas tem um dia, como diz Apocalipse, que o Senhor mandará um arcanjo para ir prender Satanás numa corrente. Sabe, o Senhor, as pessoas precisam ter a visão disso, do tamanho do nosso Deus. Tem um ditado que diz assim, não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema, para o seu problema, o tamanho do seu Deus. Sabe, o nosso Deus é tão grande, mas tão magnífico, tão maravilhoso, que ele não é ele que vai descer para colocar Satanás na corrente, não. Ele mandou o arcanjo. O arcanjo dá conta de Satanás. Então você imagina o tamanho do seu Deus. Sabe, eu tenho meu cachorro aqui, eu coloco meu cachorro na corrente. Agora, Deus não precisa descer
para acorrentar Satanás, não. Ele manda o arcanjo vai lá e coloca Satanás na corrente. Sabe? A Bíblia diz que o ladrão, né, vem para roubar, matar e destruir. Fala sobre Satanás que ruge ao nosso derredor como um leão, bramando a quem possa tragar. Ou seja, ele faz muito barulho, faz sim. Ele tem poder sim, mas o poder dele não é maior do que o poder de Deus. Mas mesmo Deus, em todo o seu poder, não precisa descer para acorrentar Satanás. Ele manda o arcanjo vai lá e dá conta dele. Confie na vitória que o Senhor Jesus te dá. Mais que vencedores, nós somos por meio daquele que nos amou. Jesus é o nosso general que nos conduz em triunfo. Ele nos dá a vitória na batalha. Sabe, às vezes nós lutamos e perdemos uma luta ou outra. Às vezes porque nós confiamos em nós mesmos. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando nós confiamos em Jesus, ele sempre nos conduz em vitória, em triunfo, diz a palavra do Senhor. Nós somos mais que vencedores por meio dele. Certa feita, perguntaram a uma garotinha como é que ela conseguia ter uma vida de vitórias. E ela falou assim, sabe por que eu tenho uma vida de vitórias? Porque eu converso com Jesus. Então, quando eu estou conversando com Jesus e alguém bate a porta, né? Eu peço para que o Senhor Jesus atenda. Quando Satanás vem bater a porta e Jesus vai atender, quando Satanás vê Jesus, ele foge. Olha aí a resposta da garotinha. Deixa Jesus atender a porta. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Você já abriu a porta para Jesus? Em Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você já abriu a porta do seu coração para Jesus? Já ouviu a voz dele? Né? Se você abrir a porta, ouviu a voz e abriu a porta para Jesus, ele entra em sua casa, você ceia com ele com você, está tudo bem. Como aquela garotinha que conversava com Jesus. Sabe, a nossa esperança é viva. Jesus prometeu voltar. Como diz aqui em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 2, versículo 19 e 20, ele fala assim, porque qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Sabe, irmãos, Jesus prometeu voltar. Ele prometeu, ele não é mentiroso. E ele voltará com toda certeza. Confia nisso. Né? Entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia nele, que ele dará a vitória que você está procurando. Ok? Vamos terminar com a palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, queremos agradecer, porque a palavra do Senhor nos orienta, ela nos instrui como é que nós devemos andar. Dá que nós possamos nos lembrar sempre que nós temos oposição, nós temos um opositor, e que ele vem contra nós, nos trazendo toda série de dificuldades. Mas a grande verdade é que nós temos retaguarda, nós temos em nossa vida também irmãos e irmãs em Cristo que estão orando por nós, que estão atentos também, como nós também estamos atentos para com a vida dos outros irmãos e irmãs em Cristo também, e oramos por eles. Mas a grande verdade final, verdadeira mesmo, nossa, que nos conduz à vitória, é o fato de que Jesus é quem nos dá a vitória, ele já venceu naquela cruz, e ele nos garante a vitória nas nossas lutas diárias. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, diz a tua palavra. Tua palavra nos diz também que o Senhor Jesus sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, ainda que alguém possa perder uma luta ou outra, a batalha não é perdida, a nossa batalha já é vitoriosa.
em Cristo Jesus. Ele já nos garantiu isso. E que nós possamos nos lembrar disso e aguardar a cada dia dos céus a vinda do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é que nós dizemos a cada dia. Estamos esperando o retorno do nosso Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos, desde já, agradecidos e confiados. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós terminamos aqui o nosso culto. Se Deus permitir, breve estaremos lá no nosso templo, na Rua Dracena 184, na Vila Olímpia. Aguardamos você lá, assim que for possível. Que Deus abençoe a sua vida.